Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes e necessárias para a tomada de decisão, tanto suas como gestor, como da sua empresa. E o nosso trabalho ele é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Feira Movelpar, da Feira Formobile, da Rehal, da Capsberg e da Colchões Castor. Hoje é dia 25 de maio, é uma data muito importante para nós, da plataforma Setor Moveleiro, porque exatamente em 25 de maio do ano passado, nós iniciamos as nossas transmissões de webinar. O nosso primeiro webinar foi realizado pelo professor Marco Aurélio Kumura, apresentava, então, caminhos para a tomada de decisões em tempos de incertezas, que era o ápice da pandemia naquele momento, né? Então, em nome do professor Marco Aurélio Kumura e de todos os palestrantes que estiveram conosco nesses 12 meses, eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos, e dizer que sem vocês nós não teríamos chegado nesse patamar que nós chegamos. Muito obrigado a você também, nosso espectador, divulgador e incentivador do nosso trabalho. Vamos, então, dar sequência às nossas atividades de hoje. Eu quero fazer uma ponte até chegar ao nosso ilustre palestrante de hoje, que é o renomado professor Newton Guimarães, né? Chamando a Andréa Krause, que é a grande especialista de mercado moveleiro, consultora, que vai fazer, então, essa apresentação do projeto que ela e o professor Newton estão trazendo para nós até nessa reunião de hoje e nesse evento de hoje. Andréa, seja muito bem-vinda e siga com a apresentação, por favor. Bom dia a todos, obrigada aí pela presença de vocês. Quero apresentar o Newton, para quem não conhece, ele é head da Fundação de Dados, ele nos apoia em pesquisas de mercado e visão estratégica de negócio. Hoje ele vai trazer um tema bastante interessante, falando sobre comércio e indústria do mobiliário, dimensão dos gastos com móveis durante o isolamento social. Foi uma pesquisa que nós fizemos. Acreditamos que esse tema é muito relevante até para a tomada de decisões dos nossos clientes em função de posicionamento de preços dos seus produtos. Tá? Então, Newton, é com você. Muito obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, Carlos. Justamente como você mesmo acabou de mencionar, a ideia é nós mergulharmos um pouquinho, né, como é que está a indústria moveleira e compará-la com outros segmentos industriais, falar um pouco do comércio, como que estão as vendas de imóveis e do canal móveis e eletrodomésticos, e depois nós vamos avançar nessas questões dos gastos, dividindo essa questão em dois estágios. Primeiro, gastos com móveis quando reformando uma residência, quanto que foi gasto com móvel. E segundo, os gastos com móveis durante o período de isolamento social. Eu vou, então, dividir a tela com vocês. Como eu disse para vocês, nós vamos entrar primeiro no comparativo entre a indústria moveleira em geral, depois vamos compará-la com outros setores industriais ligados à construção civil. Mas, basicamente, o que nós temos, segundo o IBGE, os dados mais recentes do IBGE, eles apontam que a produção industrial geral de março de 2020 a março de 2021, ela decresceu 0,01%. Ou seja, praticamente no comportamento, no comparativo com o mês anterior, a produção industrial geral voltou ao mesmo nível pré-pandemia, ou seja, voltou ao mesmo nível de fevereiro de 2020. Vamos avançar um pouquinho e olhar a produção física industrial da indústria moveleira de imóveis. Muito parecido, não é? Se nós pegarmos a produção industrial de março de 2020 a março de 2021, ela praticamente está no mesmo nível de fevereiro de 2020, ou seja, decresceu 0,3%. O grande tombo da indústria moveleira ocorreu no comparativo março de 2021 com fevereiro de 2021, que foi em 9,3%.
O que é importante a gente olhar, né? Eu sei que tem muito texto aqui, mas é só para a gente ter uma dimensão do que nós estamos falando quando nós falamos de indústria moveleira, não é? Então, nós falamos desde armários de madeira, armários embutidos, assentos, cama, cômodas, componentes, partes e peças de madeira, estantes, mesas, aí móveis diversos de madeira para escritório, cozinha, móveis diversos de madeira para instalações comerciais, poltronas, sofás, né? Aí exceto para escritório. Aí nós vamos para os armários metálicos, incluindo colchões de borracha, plásticos, espuma, inclusive colchões ortopédicos, molas metálicas, né? Então, o IBGE, ele aglutina todos os tipos de móveis possíveis, mais colchões. Em suma, é isso. Em suma, são todos esses móveis que constam quando a gente fala da produção industrial moveleira brasileira. Bom, vamos voltar à produção industrial, porém, se nós vimos comparativos com os meses anteriores, vamos ver comparativos anos anteriores. Por que que eu trouxe esse dado, não é? Nós tivemos uma crise, né, oriunda principalmente das irresponsabilidades fiscais do governo Dilma Rousseff, que fez com que a produção industrial mergulhasse, caísse, decrescesse 8,3% em 2015 e 6,4% em 2016. Aqui foi o grande tombo da produção industrial brasileira. De maneira que, no acumulado 2015 a 2020, houve um decréscimo de 16,1%. No momento, no comparativo primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, há um crescimento na produção industrial geral de 4,4%. Legal. Vamos continuar olhando anos, né? De 2015 a 2020. Também houve uma crise muito expressiva em 2015 e 2016, vejam, 13,8%, 10,1%, agora a produção industrial de imóveis, o que significa que, nesses 5 anos, de 2015 a 2020, houve um decréscimo de 23% na produção industrial de imóveis. Porém, agora, no primeiro trimestre de 2021, comparado com o primeiro trimestre de 2020, há um crescimento de 14,7%. Se nós analisarmos friamente esses dados, vamos dizer que em 2021 o crescimento seja de 14,7%. Não será. Nos próximos meses, a comparação com o ano passado se tornará cada vez mais robusta. Não podemos esquecer que em 2020 houve um consumo inflado por conta do auxílio emergencial, por conta do fique em casa e principalmente por conta da impossibilidade de dispêndios com outros serviços, como, por exemplo, alimentação fora do lar, viagem, turismo, serviços culturais, serviços esportivos, atividades esportivas, etc., né? Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que pensar é que houve uma queda de 23% na produção industrial de imóveis. Então, qualquer resultado positivo em 2021, ele vai descontar esse dado que é negativo. Então, essa questão da produção industrial de imóveis ela é muito mais profunda do que simplesmente a pandemia. Ela vem principalmente, ela foi comprometida principalmente pelas quedas de 2014, 7,3%, 2015, 13,8% e 2016, 10,1%. Aqui houve o grande problema que nunca, em 2017, 18, 19, 20 e 21, não houve uma recuperação do tombo desses 3 anos. De qualquer maneira, se nós compararmos isso com a indústria de produção de insumos da construção civil, aqui o IBGE aglutina tudo, desde produção de cimento, material elétrico, material hidráulico. Imaginem toda a produção industrial da cadeia da construção está aqui. Não é? A queda foi de 23,2% também, de 2015 a 2020, e em 2021 ocorreu uma recuperação, está ocorrendo uma recuperação de 15,4%.
E, por fim, se nós olharmos a indústria de cimento, né, de 2015 a 2020, houve uma queda de 14,2%, e agora, em 2021, primeiro trimestre de 2021, está tendo uma recuperação de 21%. Ora, né, o grande problema da indústria da construção, da indústria de imóveis, da indústria em geral, ela foi aqui em 2015 a 2016. Desde então, tudo que aconteceu na produção industrial brasileira, seja de imóveis, seja da construção, seja de cimento, seja geral, foi uma tentativa de recuperação desse tombo que ocorreu em 2015 e 2016. De qualquer maneira, é muito expressivo que a indústria de cimento ela tenha crescido 12% em 2020, é um crescimento muito significativo, esteja crescendo no primeiro trimestre desse ano 21%, quando comparamos com o primeiro trimestre do ano passado. Nós vamos ver adiante que há uma correlação entre a construção, a reforma e a compra de imóveis. E essa correlação ela é muito significativa e talvez seja uma oportunidade a ser explorada pelo segmento de imóveis. Bom, nós vimos indústria, não vimos? Se já vimos a indústria, a situação mês a mês e a situação anos anteriores, vamos olhar da mesma perspectiva, na mesma base, o comércio. O IBGE nos diz o seguinte, o comparativo mês anterior. Olha o que aconteceu com o comércio de imóveis e eletrodomésticos. Aqui, nesse comparativo, o IBGE olha o canal. O canal móveis e eletrodomésticos para, por exemplo, Magazine Luiza, Loja 100, Ponto, Casas Bahia, Colombo, etc. Todos os formatos similares, né? Então, esse canal móveis e eletrodomésticos, ele encolheu em termos reais, que é volume de vendas, 22%. Se a gente põe a inflação do período, atenua um pouquinho essa queda, que é o nominal, 20,7%. Esse é o comportamento do canal móveis e eletrodomésticos. Vamos começar a quebrar isso olhando sobre a perspectiva do acumulado. Acumulado primeiro trimestre de 2021 comparado com o primeiro trimestre de 2020. Móveis e eletrodomésticos ainda segue positivo, 1,6% em volume de vendas e nominalmente 11,3%. Vamos quebrar agora o canal móveis e eletrodomésticos, aí sim pela venda dos produtos, né? Nós chamamos aqui do subsegmento móveis e subsegmento eletrodomésticos. No comparativo, primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020, houve um crescimento real, volume de vendas de 5,3% e um crescimento nominal, não é? Que seria o crescimento com inflação, de 6,7%. Se nós ainda pegamos esse dado Brasil, não é? Que nós vimos aqui, ó, vou voltar um pouquinho, nós vimos que dentro do canal móveis e eletrodomésticos, móveis, né, a venda de móveis cresceu em termos reais 5,3%, com inflação 6,7%. Vamos quebrar isso pelos principais estados monitorados pelo IBGE. Aqui é a pesquisa mensal do comércio, não é? Se no Brasil houve 5,3% de crescimento real, vamos olhar o crescimento real. O melhor desempenho, segundo o IBGE, foi em Minas Gerais, com 37,2% de crescimento no primeiro trimestre de 2021. Seguido por Santa Catarina, com 21,6%, e Paraná, com 17,8% em termos reais. Com isso, né, há uma inflação dentro da categoria mobiliário, e aqui é o IPCA, né, também do IBGE, a categoria mobiliário no primeiro quadrimestre, aqui nós estamos falando dos primeiros 4 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, os primeiros 4 meses do ano, né, houve um crescimento de 4,3%, sendo que quando nós quebramos por produtos, quem puxou para cima foi imóvel para quarto com 5,72%. E olha que interessante, né? Se a gente pega abril de 2020, nós temos uma inflação extremamente acelerada nesse ano de 2021, já que no acumulado ano abril de 2020, a categoria mobiliário estava com deflação de 4,53%.
A inflação geral era de apenas 0,22%. Agora está em 2%, nos 4 primeiros meses desse ano está em 2,37%. Então, nós temos, sim, um aumento significativo de preço na categoria imobiliária, quando comparado com o ano passado. O ano passado, esse processo deflacionário indica o comportamento de vendas de imóveis, né, no primeiro quadrimestre do ano passado, porque em março e abril parou, né, as vendas pararam completamente, elas começaram a ser retomadas principalmente a partir de maio, e aí a gente teve um boom de vendas de maio a dezembro, devido à conjuntura que eu já mencionei, né? Auxílio emergencial, fica em casa e impossibilidade de gasto com outros tipos de serviços fora do lar. De qualquer maneira, fica esse ponto aqui como importante, né? Se no mesmo período do ano passado o segmento imobiliário tinha um processo de deflação, forte processo deflacionário, agora, nos primeiros 4 meses desse ano que nós estamos, desse ano vigente, nós temos um processo inflacionário puxado até o momento por móveis para quarto. Vamos olhar, então, assim como nós fizemos com a indústria, vamos olhar o que aconteceu de 2015 a 2020 com a venda de imóveis. Né? A venda de imóveis, ela também, o grande problema dela foi 2015, 2016. Vejam, o grande problema da economia brasileira, por incrível que pareça, não é a maior pandemia do século, dos últimos 100 anos, mas sim o grande problema da economia brasileira foi o governo da Dilma Rousseff. Né? 2015, 2016, olha a queda real na venda de imóveis, 16,5%, e em 2016, 12,1%. Nominalmente, queda de 12% e 9,9%. Depois, o comércio veio se recuperando. E teve um comportamento, o comércio de imóveis. Nós estamos falando agora só da venda de imóveis dentro do canal móveis eletrodomésticos, não é? Cresceu 11,9% em termos reais e cresceu 6,8% em termos nominais. Por hora, segue crescendo 5,3%, como nós vimos, e 6,7% aqui é pesquisa mensal do comércio comparativo primeiro trimestre de 2021 com o primeiro trimestre de 2020. De maneira geral, nós já vimos que, nesses 5 anos, de 2015 a 2020, houve queda de 14,8%, né, nas vendas, né, em volume de vendas, sem inflação, né, real, de 14,8% nesses 5 anos. Se a gente colocar a inflação, tendo uma queda de 8,5%. Ou seja, supondo que a gente cresça, né, que a venda de imóveis cresça, tanto quanto ela cresceu no primeiro trimestre, ainda assim estaremos recuperando perdas oriundas principalmente do que aconteceu em 2015 e 2016. Por fim, eu gostaria de fechar essa parte, né, do comércio, da produção industrial e do comércio de imóveis, né, trazendo alguns dados conjunturais macroeconômicos, não é? Nós não vamos aprofundar esses dados, não é o objetivo dessa apresentação, mas é bom a gente ter no radar alguns dados, né? A PNAD contínua nos disse que, no comparativo do trimestre terminado em fevereiro de 2021 com o trimestre terminado em fevereiro de 2020, havia, né, menos 7,811 milhões de pessoas trabalhando. Obviamente que se reduziu o número de pessoas trabalhando, também houve uma redução na massa de rendimento dessas pessoas trabalhando, que é a massa de rendimento real, que é dinheiro no mercado. Essa redução foi 16,8 bilhões de reais, o tamanho dessa redução. A confiança dos consumidores, e aí já Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a confiança dos consumidores em abril estava 14,3 pontos acima de abril do ano passado. Isso é positivo, mas não podemos esquecer que em abril do ano passado houve a maior queda da série histórica dos índices de confiança do consumidor.
O Banco Central, o Boletim Focus do Banco Central está nos dizendo que, dentro dessa conjuntura, ainda assim o PIB Brasil vai crescer 3,45%, e essas previsões elas têm melhorado. Né? Na abertura do ano, o mesmo boletim falava num crescimento de 3,41%, aí ocorreram algumas quedas, né? No entanto, nas últimas semanas, nos últimos boletins, essa previsão tem melhorado. E para 2022, segundo o mesmo Boletim Focus, o PIB deve crescer 2,38%. Então, o que nós temos de conjuntura macroeconômica? Resumidamente, nós temos um desemprego bastante alto, nós temos uma massa de rendimento real dos trabalhadores com uma queda significativa de 16,8 bilhões, porém um consumidor mais confiante agora do que estava há um ano, e com uma previsão de crescimento do PIB de 3,45%. Se o PIB crescer 3,45%, isso significa que a queda de 4,1% vai ser em grande parte neutralizada, que foi a queda de 2020 comparado a 2019, né? De maneira geral, arredondando, a gente teria aí uns 0,8% negativo no biênio da pandemia, o que é positivo, não é? Agora, a questão que nós temos que nos ater é que esse crescimento do PIB se dará sobre uma base depressiva, que foi essa queda de 4,1%, não é? Já a questão das pessoas ocupadas, massa de rendimento, ou seja, aumento do desemprego, menos dinheiro no mercado, isso fatalmente vai influenciar a venda de itens para o lar, como material de construção, móveis e eletrodomésticos, e vai influenciar negativamente. E aí nós temos que considerar que a base de 2020 ela estava inflada. É o inverso do PIB. O PIB caiu em 2020. As vendas de móveis, eletrodomésticos e material de construção cresceram em 2020. Não é? Agora, diante de uma ausência de um auxílio emergencial, não é? Ou de uma mudança no dimensionamento da dimensão desse auxílio emergencial, em 2020 foi da ordem de 300 bilhões, agora, nessa nova rodada, na ordem de 44 bilhões. De qualquer maneira, nós temos que nos preparar para o impacto no comércio, já que a base está inflada em 2020, ela não estará mais inflada em 2021, e ela estará sujeita, sim, a emprego e renda da população, que nós vemos, por hora, segue significativamente baixos. Bom, essa é uma visão, tivemos uma visão da indústria, do comércio, rápida visão macroeconômica, com esses dados que estão na tela, né? Esses dados foram atualizados até o dia 20 de maio, então, são dados atuais. Vamos entrar nas questões dos gastos, né? Nós temos que nos preparar e para esse ano, como eu disse, de 2021, que vai ser desafiante, né? Pela conjuntura macroeconômica e por nós compararmos as vendas do comércio sobre uma base inflada de 2020, né? Então, vamos entender dentro desse contexto o que acontece com o consumidor em duas circunstâncias. Né? Primeira circunstância, quando ele faz uma obra residencial, uma reforma residencial. Segunda circunstância, quando ele estava preso dentro de casa, né? O período de isolamento e restrições sociais. Primeiro, gastos com móveis novos quando reformando o lar. Nós fizemos uma pesquisa, essa pesquisa ela foi feita em maio de 2020. Nós perguntamos para essas pessoas, para 1.021 pessoas, consumidores das classes A, B e C. Diga uma coisa, você fez uma obra residencial, esses 1.021 tinham obrigatoriamente que ter feito uma grande obra residencial, não é reforminha não. Não é pintar parede, não é trocar o piso do banheiro, não. É quebrar, trocar revestimento cerâmico, é pintar, fazer encanamento elétrico. O perfil é obra residencial de verdade. Não é? Então, nós perguntamos, tá, você fez uma obra residencial do último ano, não é? Essa obra foi em 2019, início de 2020. Diga uma coisa, você aproveitou para comprar móveis novos durante a obra residencial?
E vejam que interessante, né? 50,6% disseram sim, aproveitei para comprar móveis durante a obra residencial. Isso é muito significativo. Nós acreditamos piamente que há uma correlação entre você reformar o lar, você melhorar o teu lar e comprar móveis. Muitas vezes não foi planejada essa compra de móveis. No entanto, a casa vai melhorando, as condições vão mudando, as pessoas já estão gastando. Já que estou gastando tanto, vou gastar mais tanto e vou colocar um móvel novo nessa linda parede pintada. Essa relação ela tem que ser muito bem explorada, porque nós vamos ver a dimensão dos gastos e como ela é expressiva. Então, 50,6% dos 1.021 consumidores entrevistados nos disseram: sim, eu fiz a reforma e aproveitei para comprar móveis novos. Quando a gente olha só os consumidores de maior poder aquisitivo, que é a classe A, esse número sobe para 68,7%. Na classe B, 64,1%, e na classe C cai para 43%. No total, a BC, 50,6% dos consumidores que reformam seus lares compram móveis novos. Nós perguntamos para essas pessoas também, tá? E aí nós pegamos só esses 50,6%. Vem cá, vamos conversar um pouquinho. Me diga uma coisa, aonde você comprou esses móveis? 42,7% compraram nos magazines. Esses magazines são aqueles mesmos que nós vimos nos dados do comércio. Magazine Luiza, Loja 100, Ponto, Casas Bahia, Colombo e outros formatos similares. 42,7%, então, compraram nos magazines. 36% nos disseram que compraram em lojas de móveis e 22,2% compraram pela internet em e-commerces diversos, não especializado em móveis, que muitas vezes pode ser justamente o e-commerce desses próprios magazines. Aqui a média de meios deu 1,8%. Legal. Quando a gente quebra isso por classe social, e a gente sempre procura quebrar os dados por classe social, a gente vê que o Magazine ele foi mais usado pela classe C, menos pela classe A, a loja especializada em móveis mais pela classe A, e no mesmo nível a classe B e C. Aqui você tem só por classe social, tá? Aqui é só entrevistados da classe A que compraram em lojas especializadas em móveis, só da classe B e só da classe C. O que salta aos olhos é lojas de móveis planejados com uma penetração, de fato, é muito maior na classe A. Né? 34,7% dos consumidores da classe A que compraram móveis durante a obra residencial o fizeram em lojas de móveis planejados. E também home centers, que é muito expressiva a penetração da classe A. Né? O que é interessante, um dado que nós sempre chamamos atenção nas nossas apresentações, é que esse é um público que fez obra residencial. Só que o home center é um dos últimos canais de compra utilizados. Não é? Os canais tradicionais são muito utilizados. Bom, você tem aí duas perspectivas que você pode analisar esses dados. Primeiro, os home centers têm que aproveitar melhor essa oportunidade, já que esse consumidor está reformando, já que esse consumidor está comprando materiais nos home centers, por que não comprar móveis? Né? E essa é uma oportunidade para ser explorada não só pelos home centers, mas para os fornecedores desses home centers. Né? Como se aproximar desse canal, como potencializar a venda de móveis dentro desse canal. Mas também é uma oportunidade para magazines, lojas de imóveis. Então, se esse público ele é um público que compra móveis, né, quando está reformando, como que eu vou me aproximar delas? Como que eu vou mapear essas obras? Como que eu vou me comunicar com esses consumidores e falar para eles, olha, você está reformando, não é? Você está construindo. Eu não tenho material de construção aqui, mas eu tenho móveis que vão tornar o seu lar ainda mais bonito. Desculpem. Então, essa é uma correlação que deve ser explorada por ambos os canais, né? Tanto os canais que não vendem materiais de construção, como os canais que vendem materiais de construção. E aí nós perguntamos para essas pessoas, legal, né? Você reformou, você comprou móveis, quanto que você gastou? Em média, gastos com móveis durante uma obra residencial de maior envergadura, uma grande obra residencial.
gasto com móveis, R$ 5.544,70. Isso são todos aqueles 50,6% que disseram que compraram móveis. Nós juntamos e falamos, nós juntamos todos os dados, nós perguntamos quanto você gastou mais ou menos, isso é gasto estimado e aproximado, aproximadamente R$ 5.544,70. É interessante que a maior parte dos gastos de todos esses consumidores, né, 69,2%, gastaram até R$ 5.000. Quando nós quebramos por classe social, aí nós vemos como isso muda. A classe A gastou, só consumidores da classe A gastaram R$ 12.739 em imóveis novos durante a obra residencial. E aqui essa faixa que gastou até 5 mil despenca para 33,3%. A maior parte gastou mais de 5 mil. Quando a gente olha consumidores da classe B, esse gasto fica só consumidor da classe B em R$ 6.556,40. Aqui, os gastos até 5 mil ficaram em 56,6%. Quando a gente olha só consumidor da classe C, ainda assim é expressivo um gasto médio de R$ 4.128,10. E aí, vai lá para cima os gastos até R$ 5.000, 81,6% dos consumidores da classe C gastaram até R$ 5.000. Vejam, esse é um gasto muito significativo. Então, é um público que deve ser melhor aproveitado pela indústria de imóveis, seja no canal Home Center, que é o canal destino para quem está fazendo uma reforma ou uma construção, sejam nos outros canais, como acessar melhor esse público, como potencializar a venda de imóveis para esse público que está predisposto a comprar móveis novos para seus lares renovados. Vamos avançar um pouquinho. Aí, 6 meses depois, nós fizemos uma nova pesquisa, com 1.038 consumidores que estavam dentro de casa. Esses não eram obrigados a terem feito obras residenciais, o único filtro que a gente tinha você tem intenção de melhorar a tua casa, né? No período de 1 ano? Pergunta perfeita, né? Sim, eu tenho. Então, vem cá, vamos conversar um pouquinho. E nós aí, ao invés de analisarmos hábitos e atitudes passados, né? Nós analisamos tendências de consumo. De qualquer maneira, nós pegamos essas pessoas e fizemos um recorte. Para essas 1.038 pessoas, nós perguntamos, diga uma coisa, você está aí na sua casa, de novo, A, B e C, né? Você está aí na sua casa, você está em isolamento social, você está muito tempo na tua casa, você aproveitou para comprar móveis novos? E aí, 36,8% disseram que sim. Né? Durante o isolamento social, eu aproveitei para comprar móveis novos. Na classe A, subiu para 53,6%, na classe B, 49,3%, somente na classe C, 29,8%. Vejam, uma primeira reflexão. Quando os consumidores da classe A, B e C fazem obras residenciais, vocês viram, 50,6% compram móveis novos. Legal. Aqui não era um público que tinha feito reforma residencial, era um público que estava em casa, classe A, B e C, que tinha a intenção de melhorar sua casa, esse era o filtro. Caiu para 36,8%. Então, vejam, de novo, obsessivamente eu reforço esse ponto. Olha como a indústria da reforma residencial é importante para o setor moveleiro. Bom, e aí, de novo, nós fizemos a mesma lógica de raciocínio. Nós pegamos esses 36,8%, trouxemos e entrevistamos, né? Vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? Para onde você compra esses móveis durante o isolamento social? Legal. Quarto foi o ambiente mais contemplado. Guarda-roupa para o quarto foi o tipo de móvel mais comprado. Segundo ambiente mais contemplado com móveis novos, para essas pessoas que compraram móveis novos durante o isolamento social, cozinha copa. Tá, o que você comprou? O mais comprado foi armários para a cozinha. Terceiro ambiente, sala, qualquer tipo de sala, né? Poderia ser de jantar, poderia ser sala de estar, etc. Tá, o que você comprou?
né? O tipo de móvel mais comprado foi sofá. Para home office, escritório e ambiente para trabalhar, era isso, né? Tanto podia ser uma salinha, como podia ser um quarto, como podia ser um canto dentro da sala, por um exemplo. Tá? O que você comprou aí para o teu ambiente para trabalhar? Cadeira de escritório, foi o mais comprado, tá? Estou só pegando o mais comprado. Banheiro e lavabo, foi o quinto ambiente que mais recebeu móveis novos, armário com espelho, área de serviço, armário para lavanderia. Aí nós fizemos a mesma pergunta para essas pessoas sobre os canais, porém, aqui nós fizemos um filtrozinho. Nós queríamos saber só móveis de madeira, madeira em MDF ou MDP. Então, nós perguntamos, tá, você comprou móveis. Desses móveis que você comprou, quais eram de madeira e MDF e para quais ambientes? Só 9,9% está aqui, não compraram móveis de madeira. Né? O que significa que você tem aí um universo de 90,1% que comprou algum tipo de móvel de madeira. E aí nós perguntamos para essas pessoas, somente para as pessoas que compraram móvel de madeira. Tá? Para que ambiente você comprou móvel de madeira? De novo, o quarto apareceu em primeiro lugar, e aí a sala de estar passou a cozinha e copa, ficando em segundo lugar. Foram os 3 ambientes mais contemplados com móveis de madeira. Quarto, sala e cozinha e copa. Uma média de 1,5 tipo de ambiente. Aí nós fizemos a mesma pergunta que a gente fez, lembra, daquelas pessoas que fizeram obra, que compraram, tá, onde você comprou? Né? Magazine, mesmo com pandemia, mesmo tendo ficado a maior parte do tempo fechado, ainda é o primeiro canal, 40,2% foram comprar no Magazine, porém aqui a gente já teve como segundo canal os e-commerces especializados em móveis. Veja, não são os e-commerces diversos, são especializados em móveis. Passou a ser o segundo canal, inclusive praticamente empatado, mas um pouquinho à frente, minimamente à frente, mas num empate técnico com lojas de móveis. Os 3 canais mais usados desta feita por esses consumidores durante o isolamento social para comprar móveis para a sua residência. Nós seguimos adiante, né, e perguntamos, e fizemos a mesma questão que nós fizemos na primeira parte da compra de imóveis, né, quem fez obra residencial, nós fizemos aqui, tá, por classe social. E olha que interessante, a classe B comprou mais, foi a que mais comprou em Magazine, 43,3%, inclusive acima da classe C, com 38,2%. O e-commerce especializado em móveis foi mais usado pela classe A, com 35,6%, e a loja de móveis continua muito utilizada pela classe A. Né? Aqui, o que você tem o número de canais usados. Né? A classe A combinou 2,1 tipos de canais, a classe B 1,8 e a classe C 1,7. Ou seja, a classe A utilizou mais de 2 tipos de canais. De fato, nas nossas pesquisas, não só para compra de imóveis como material de construção, é aquela que usa mais canais. Ela combina, ela diversifica mais, talvez por ela comprar, nesse caso, mais móveis para mais ambientes. Com certeza é isso. Bom, nós seguimos um pouquinho, né? E aí nós quebramos essas informações por gasto médio para compra de imóveis por ambiente. Né? Então, nós temos a compra de imóveis de madeira para quarto, quanto que foi gasto, né? A média, R$ 1.169,40. A classe A joga para cima, para R$ 3.137,10. A classe C joga para baixo. E essa escadinha ela acontece em todos os ambientes. Nós vamos ver gastos por ambientes agora. Diferentemente da reforma que nós vemos gastos total, nós vamos ver gasto médio por ambiente. Então, o quarto, que foi o ambiente mais contemplado com móveis de madeira em MDF e MDP, né? O gasto médio da classe A foi R$ 3.137,10, classe B, R$ 1.453 e classe C, R$ 826,30. Bom, vamos adiante. Qual foi o segundo ambiente que recebeu mais móveis de madeira? Né? Sala. Quanto que foi gasto?
1.654,70. Se a gente olhar aqui, voltar um pouquinho, mais do que para o quarto, não é? Porém, aqui a gente tem a classe A com 2.946,50 e na outra ponta a classe C que gastou R$ 963,50. Móveis para a sala durante o isolamento social. Esse isolamento social, nós, como fizemos o campo em meados de novembro, foi uma compra feita de março a novembro do ano passado. Móveis para cozinha Copa, gasto médio R$ 1.397,90, classe A quase R$ 4.000, a classe C também subiu um pouquinho, R$ 1.143,50. Outro ambiente, né? O móvel para escritório, home office, o cantinho de trabalho, não é? Gastos 1.403, classe A gastou mais de 2.000, quase 3.000 reais, a classe C aí sim despencou para R$ 770, somente R$ 770. Móveis para banheiro, a média é R$ 1.789, gasto, né, com móveis para banheiro. A classe A passou de 4.000, quase 4.400. A classe C ficou aproximadamente R$ 1.000. E o gasto médio com área de serviço, né, média 1.649, a classe A 2.892,60, a classe C 980,60. Então, esses foram os gastos que os consumidores disseram, olha, com esse ambiente eu gastei tanto com móvel. Isso é aproximado, é estimado, é gasto médio. Por fim, né, fechando a apresentação, nós pegamos esse público, né, e vejam, lembrem-se, o filtro era o seguinte, eu tenho intenção de melhorar a minha casa, eu tenho intenção de reformar a minha casa, eu tenho intenção de, enfim, fazer uma obra residencial. Nós fizemos uma pergunta simples, tá? E aí, você vai comprar móveis nesse período? 75,4% disseram que sim. Vocês viram os dados anteriores, né? 50,6%, isso é fato, né? Metade das pessoas que reformam, compram, em maior ou menor grau, móveis novos. Aqui nós perguntamos, e esse público é intenção. Eu tenho intenção de reformar, sobe para 75,4%. Então, a questão é, como que a indústria moveleira, seja a indústria, seja o comércio moveleiro, ao invés de se contentar em melhor aproveitar esses 50%, vai criar condições para que todos esses 75,4% que têm intenção de comprar móveis, efetivamente o façam e o façam de maneira generosa. Essa é a pergunta com que eu gostaria de encerrar a apresentação. E eu gostaria de agradecer a atenção e a oportunidade. Obrigado a todos. Newton, foi uma apresentação primorosa, né? Deixa eu só corrigir a tela aqui. Vocês estão me ouvindo? Pois, estou te ouvindo, Carlos, estou ouvindo. Foi uma apresentação primorosa, é um conteúdo assim de extremo valor que norteia e direciona qualquer empresa a tomar uma decisão estratégica para o presente e para o futuro, né? Você está de parabéns a Eucatex, a Andrea também por fazer parte desse projeto tão bem sucedido, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver muito com o que você apresentou, mas também com o momento que nós estamos vivendo. O mercado imobiliário ele sempre vive de oscilações, né? Às vezes ele está em alta, às vezes ele está em baixa, e isso muitas vezes atrapalha um pouco as decisões e a definição de estratégia, né? Nesse novo momento em que uma nova ordem se estabelece, em que os seus números atestam que o que a gente tem de reação não recupera a perda, né? Se você tivesse que dar um conselho, uma sugestão para uma indústria que está em momento de decidir se amplia a produção, se lança produto novo, ou seja lá o que muda a matriz de matérias-primas, né? Que também, quando você tem produtos como aço hoje, por exemplo, está inviável trabalhar com aço. Que tipo de sugestão que você daria assim, em curtas palavras, numa frase de efeito?
Poxa, Carlos, você me pegou, assim, curtas palavras, uma fase de efeito. Eu acho que, essencialmente, independentemente da condição macroeconômica do mundo que vivemos, eu acho que a inovação ela é sempre necessária. O que nós vimos, talvez eu não consiga ser tão curto assim, Carlos, mas o que nós vimos é que o grande problema da indústria moveleira, seja no comércio, na indústria, vem de 2014, 2015 e 2016, principalmente 2015 e 2016, da crise anterior, da qual ainda o mercado não se recuperou, não é? E em 2020, devido a injeção de recursos financeiros no mercado, né? Pandemia, que ela teve uma série de efeitos maléficos, né? Mais do que diz respeito à questão comercial de venda de imóveis, ela trouxe um resultado positivo, uma perspectiva de recuperação, que a gente não vai ter em 2021. Então, procurando responder a tua pergunta, eu acho que nós temos que ser de maneira... nós temos que ser otimistas e precavidos ao mesmo tempo. Otimistas sempre, precavidos, porque, muito provavelmente, o ambiente macroeconômico, agora em 2021, para a venda de itens para o lar, ele vai começar a retrair. E em 2022, Carlos, e esse é um ponto importante que eu não abordei na apresentação, mas nós temos abordando em todos os nossos trabalhos, é que 2022 sim que vai ser o ano crítico para material de construção, móveis e eletrodomésticos. Por quê? Porque a população vai estar imunizada, o emprego ainda vai estar se recuperando e o fique em casa vai se tornar o saia de casa, né? E aí, obviamente, o consumo de itens para o lar, muito provavelmente, ele naturalmente, independentemente do ambiente macroeconômico, ele vai estar desaquecido. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu Respondeu tentei magistralmente. contextualizar. Magistralmente, Carlos. conforme a sua competência e capacidade indicam e atestam. Andréia, obrigado. Quero ouvir você. Então, né, Carlos, quando a gente montou esse trabalho, né, Newton, a quatro mãos aí com a Fundação de Dados, eu acho que o objetivo principal era trazer um pouco uma reflexão da questão da segmentação, né, de classes. Então, a gente vê clientes muito focados num segmento específico. Vou dar o exemplo, só atuo com C, esse é o segmento que eu quero crescer, esse segmento que eu quero me manter, e ele tem o seu mix de produto focado nesse segmento específico, mas a gente traz essa reflexão se talvez dentro da situação de mercado que o Newton apresenta, será que não é o momento de ampliar um pouco a participação em outros segmentos, em outros canais? Eu acho que a estratégia vem muito nesse sentido, né? Obviamente, quem está acertado, quem está fazendo o correto e está satisfeito com a sua margem e rentabilidade e está bem parceiro do seu canal de imóveis e do varejo, principalmente, eu acho que tem que continuar jogando esse jogo. Mas fica aqui uma sugestão da importância de ampliação de mix, né? Porque eu acredito que todos fizeram essa lição de casa em 2020, muitas empresas reduziram seus número de itens, né, para otimizar seus processos, indústrias fizeram otimização de layout industrial, enfim, para justamente ter produtividade, ganho e não ter perdas de custos, né? E essa oscilação toda que a gente vem acompanhando tem um impacto, né, na produtividade dos clientes. Mas a minha opinião é que a partir do momento que você enxerga a oportunidade em outros canais, e a gente está trazendo aí a leitura por canal, eu acho que vale a pena repensar um pouco a valorização, a percepção de mais valor agregado no mix de produto desses clientes. Porque aí sim, você viu ali as faixas de preços de quanto as pessoas estão dedicadas a gastar com móveis, então olhar um pouco para o B vai ajudar aquele cliente que só é focado no C. Então precisa olhar um pouco para o público que ele quer melhorar a rentabilidade dele. Eu acho que esse seria vamos dizer assim, uma sugestão que a gente faz. E claro, você vê aí, despontou o mercado de planejados, né, em algum momento. O marceneiro ali também está brigando pelo espaço dele, né, o home center. Então, não é que o varejo de magazine, a loja especializada, eles são os grandes canais, né, Newton? Mas eu acho que vale a pena uma estratégia que possa
diversificar um pouco mais o mix. E e-commerce, você viu, ele passou a ser o segundo ali em canal, passou a loja especializada, então a gente não pode fechar o olho para o e-commerce, né? A gente tem clientes ainda que têm restrição à venda por e-commerce e tem varejistas também que ainda têm restrição à venda por e-commerce, né? Então, eu acredito que é importante alinhar o mix do preço, do posicionamento do preço, ao tipo do produto que as indústrias estão oferecendo. Então, tem uma boa lição de casa aí, né? Acho que os produtos de baixo custo, de baixa rentabilidade, e muitas vezes até de baixa qualidade, eles não vão sustentar tanto quanto uma percepção de agregar design, agregar multifuncionalidade ao móvel, trazer outros atributos em função da pandemia, um móvel que possa ter mais de uma função. Eu acho que a criatividade pelo design também vai ajudar bastante a agregar esse preço que vai trazer mais margem para esses clientes, né? Então, acho que esse trabalho que a gente fez a 4 mãos aí dessa pesquisa é um material bastante interessante para repensar mix de produto, né, e canal. Excelente reflexão, viu, André? Muito bem colocado. Condizente com a tua condição de grande especialista e consultora de mercado que você é, né? Então, quero agradecer a presença de vocês dois que trouxeram esse conteúdo tão relevante, tão impactante para a nossa atividade moveleira, e agradecer também o apoio que nós temos da Bimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGVTN, da Eucatex, da Movelpar, da Feira Formobile, da Real, da Capsberg e da Colchões Castor. E convidar você para que continue nos prestigiando com a sua audiência nos próximos programas, aqui sempre nesse canal, youtube.com/setor moveleiro. Muito obrigado e até então o nosso próximo evento.